todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que não é inscrito ainda, te convido a você se inscrever. Ajuda nós aí no canal, divulgue a palavra de Deus para outras pessoas também conhecer o nosso canal. Que Deus abençoe a sua casa e sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos entrar num novo trimestre. No trimestre passado nós aprendemos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós aprendemos os reis e profetas. E esse trimestre nós vamos aprender, amados irmãos, sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Essa é a nova revista do quarto trimestre. Nós vamos estudar 3 meses. O comentarista desse trimestre é o pastor Elenay Cabral. Então, nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo e seu ministério. E hoje, amados irmãos, nós vamos estudar a primeira lição. Aqui está as 3 lições que nós vamos estudar nesse trimestre. A primeira lição, amados irmãos, nós vamos estudar o mundo do apóstolo Paulo. A lição 2, nós vamos estudar Saulo de Tarso, o perseguidor. A lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. A lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. A lição 5, Jesus Cristo, este crucificado, a mensagem do apóstolo. Lição 6, Paulo no poder do Espírito. Lição 7, Paulo, plantador de igreja. Lição 8, Paulo, discipulador de vidas. Lição 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Lição 10, Paulo e seu amor pela igreja. Lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. A lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Então, amados irmãos, nós temos estudo da Escola Dominical no YouTube e também tem nos templos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado a participar da Escola Dominical. É muito importante para todos nós aprender a palavra de Deus. Então, esse estudo é preparatório para professores e alunos, a todos que dedicam a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós vamos entrar na primeira lição. Nós vamos falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Esse é o tema, a lição 1, dia 3 de outubro de 2021. O textuário nos diz: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a palavra apóstolo significa enviado. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele foi enviado para os gentios, reis e filhos de Israel. Nós sabemos que os gentios somos todos nós. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele era judeu. Nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele pregou para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Então, nós vemos que o início do cristianismo começou pelo apóstolo Paulo. Nós vamos estudar o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Abra sua Bíblia aí, você que tem a Bíblia em casa, você que não tem a revista, acompanha na palavra de Deus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. No começo, amados irmãos, começa no capítulo 1, que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então, amados irmãos, nós vemos que o Senhor não mudou o nome de Saulo para Paulo, mas foi mudado pelo hebraico para o grego. E nós vemos, amados irmãos, que o evangelho começou ali em Damasco pelo apóstolo Paulo. A verdade prática diz: segundo a sua soberania vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele começou uma grande obra, ele começou a anunciar o evangelho. O que é evangelho? Boas novas de salvação. Então, amados irmãos, nós somos gentios,
nós vemos que o apóstolo Paulo ele era judeu. Aqui, amados irmãos, está a leitura bíblica em classe. Nós não vamos ler por causa do tempo. Depois, irmãos, lê aí na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, de 1 ao 7. O objetivo geral que nós vamos falar nessa lição é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Então, amados irmãos, como eu falei no início para os irmãos aí, o início do cristianismo começou pelo apóstolo Paulo. Nós vemos que ele abriu o Evangelho para todos os gentios. Então, nós sabemos que nós somos gentios, a salvação veio até nós. E nós vemos, amados irmãos, que o Evangelho é para todos os povos. Nós vemos que a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, amados irmãos, o Evangelho é boas novas, é boas notícias. Aqui, amados irmãos, nós vamos falar sobre 3 assuntos. Apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E o último assunto que nós vamos falar, descrever o mundo religioso de Paulo. Então, amados irmãos, esse trimestre será um trimestre maravilhoso. Nós vamos estudar sobre a vida de Paulo, nós vamos estudar sobre o ministério de Paulo, as viagens missionárias. Então, a introdução fala o seguinte: o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo Paulo atuava. Por isso, o texto áureo dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que antes ele era Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Nós vemos no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se nós vemos, capítulo 6, a partir do verso 8, nós vemos a perseguição que Saulo perseguia os cristãos. Nós vemos que Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir. E nós vemos, amados irmãos, que ele perseguia os cristãos. Mas nós vemos que a partir do capítulo 9, quando ele caminhou pela cidade de Damasco, Jesus teve um encontro com Saulo. E nós vemos, amados irmãos, que ele era o apóstolo enviado por Deus, escolhido por Deus. Nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo, ele foi enviado para os gentios para anunciar a palavra de Deus. Nós vemos, ele fez 3 viagens missionárias. Então, nós vemos a primeira viagem, ele começou em Antioquia. E então, amados irmãos, aqui fala que ele foi vocacionado, ele foi chamado por Deus. Então, amados irmãos, vocação é chamado por Deus, não chamado pelo homem, mas sim por Deus. Nós vemos, amados irmãos, no livro de Efésios, capítulo 4, que nós já estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais. Nós vamos ler aqui sobre os dons ministeriais, Efésios 4 e verso 12. Você que tem a Bíblia, abre sua Bíblia em Efésios. Efésios 4 e 11 fala o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, amados irmãos, cada um tem um chamado por Deus. Nós vemos aqui, um foi chamado para apóstolo, apóstolo significa enviado, outro foi chamado para profeta. Profeta significa o quê? Aquele que transmite a mensagem de Deus. Outro evangelista, aquele que anuncia a palavra de Deus. E outros para pastor, aquele que apacenta as ovelhas do Senhor. E outros, aqueles doutores, aqueles que ensinam a palavra de Deus, como professores de escola bíblica dominical. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que deve ser a vocação chamado. Nós vemos que Paulo também escreveu 13 cartas paulinas.
E nós vemos, amados irmãos, que cada uma delas foi escrita pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para ensinar a igreja de Corinto. Nós vemos a igreja de Corinto tinha problema. O apóstolo Paulo foi até a cidade de Corinto para exortar a igreja, porque a igreja tinha todos os dons, mas houve dissensão. Nós vemos que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ensinava a igreja de Corinto. Nós vemos que o apóstolo Paulo ensinava sobre a volta de Cristo, ensinava a sã doutrina. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi vocacionado, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, para ser missionário, para ser doutor. Nós vemos que ele tinha todos os estudos, todos. E nós vemos, amados irmãos, que ele foi ali para anunciar a palavra de Deus. Nós vemos aqui, ó, o mundo de hoje é uma porta aberta para o evangelho. Então, amados irmãos, nós devemos fazer esse trabalho, anunciar a palavra de Deus. Não é só para os evangelistas, é para todos que são chamados por Deus. Porque, amados irmãos, o mundo precisa de Jesus, precisa da palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus. Nós vemos, tem países, amados irmãos, que não pode falar de Jesus, como a China. Nós vemos, amados irmãos, ali, quando o cristão ou missionário fala de Jesus, é apredejado. Nós vemos como Estevão foi apredejado, foi o primeiro mártir. Nós vemos que Saulo perseguia todos os cristãos ali em Jerusalém. E nós vemos, amados irmãos, que nós vemos que o Senhor falou com Saulo, falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus falou com ele: você é um vaso escolhido, como aqui a lição está falando no princípio. Ele é um vaso escolhido para levar para todos os gentios, para todos os filhos de Israel, a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que ele foi junto com todos ali que estavam pregando a palavra de Deus. Nós vemos que ele foi junto com Barnabé pegar a palavra de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o mundo, queridos, precisa de Jesus. Nós vemos como esse tempo que nós estamos passando, tempo de pandemia, precisamos falar de Jesus para todas as pessoas. Nós vemos, amados irmãos, aqui fala, o mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo, há poucas informações concretas acerca da vida cronológica. Então, nós falamos sobre a vida de Paulo. Nós vemos que Paulo, ele era romano. Nós vemos aqui, ó, como a sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Sino, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos a data. Então, a Bíblia não fala sobre a data do apóstolo Paulo. Talvez aqui fale que foi 5 antes de Cristo. Então, amados irmãos, aqui fala que o apóstolo Paulo, ele poderia dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 a 35 anos de idade. Então, quando Jesus foi crucificado, ele tinha 30 anos até 35 anos. Não fala, a Bíblia não fala real a idade de Paulo. Então, irmãos, Paulo, ele foi nascido ali na cidade da capital da Cilícia. Aqui o segundo ponto fala a geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo o informe da história, havia várias abrangia
torno dos 300 mil quilômetros, sendo que 900 quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas. Vamos ler aqui, amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui fala, amados irmãos, sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aqui fala, Barnabé e Saulo são enviados para a igreja de Antioquia. A primeira viagem missionária. Então, a primeira viagem do apóstolo Paulo foi em Antioquia. Aqui tem, amados irmãos, o mapa geográfico da primeira viagem do apóstolo Paulo. Ele começou primeiramente em Antioquia. Foi a primeira viagem dele. Depois foi em Cilícia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, fala também sobre o evangelho. É pregado por Icônio, Listra, Derbe, sucesso e perseguição à volta de Antioquia. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, ele era perseguido ali na cidade de Antioquia. Então, amados irmãos, ele fez várias viagens missionárias. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo acompanhavam. Paulo tinha escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos da graça de Deus. Então, aqui fala, ele passou pela Cilícia e Cilícia, igual eu falei. Ele começou primeiramente, aqui no mapa geográfico, irmãos, ele começou primeiramente em Antioquia, depois em Cilícia. A primeira viagem foi em Antioquia, a segunda viagem em Cilícia. Aqui está o mapa geográfico das viagens missionárias de Paulo. Então, nós vemos, amados irmãos, que ele pregava o evangelho, ele anunciava a palavra de Deus. Então, a segunda viagem está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do verso 40. Então, ele anunciava o evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele pregava, anunciava para os gentios. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo era perseguido pela palavra de Deus. Ele perseguia os cristãos e ele tornou-se perseguido. Então, ele pregava. Aqui a terceira viagem, amados irmãos, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Ele pregou a viagem, a terceira viagem foi em Éfeso. Ele pregou a palavra de Deus. Então, nós vemos que ele pregou em Antioquia, a primeira viagem, segunda em Cilícia e a terceira em Éfeso. Então, nós vemos, amados irmãos, que era duro, porque ele tinha que falar a verdade para todas aquelas pessoas ali, a palavra de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ensinava, ele discipulava, ele dava a sã doutrina, aquilo que estava errado, ele corrigia dentro da palavra de Deus. Ele é usado pelo Espírito Santo. Continuando aqui, irmãos, a leitura. As estradas do império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu que as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nos quais sofreu naufrágio e enfermidade. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a implantação dessas primeiras igrejas. Então, nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fundou igrejas, ele discipulou igrejas, ele ensinou a sã doutrina. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele começou o primeiro cristianismo para os gentios. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era judeu, ele perseguia os cristãos, mas ele tornou sendo apóstolo, ele sendo enviado por Deus para anunciar a boas novas de salvação, ensinar
pregar. Então, era todas essas funções que o apóstolo Paulo tinha, as qualidades que ele tinha. Ele era ensinador, ele era discipulador. Nós vemos aqui que nós vamos aprender que ele era plantador de igreja, ajudava a igreja. Ele amava a igreja, ele tinha um amor grande pela igreja. Nós vemos que ele também tinha zelo pela sã doutrina. Ele ensinava a todas aquelas pessoas a verdadeira palavra de Deus. Aqui, irmãos, o terceiro ponto fala, Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que a sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de experiência espiritual. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Paulo foi chamado para os gentios. Igual eu falei no início aí, ele começou o cristianismo. Ele começou a ensinar a igreja do Senhor. Então aí começou os gentios. Nós vemos que existe judeus e gentios. O que é judeus e gentios? Aquele que não é da classe de judeus não é gentios. Nós vemos que nós somos gentios. Nós somos separados porque nós somos um povo diferente. Nós vemos então, amados irmãos, aquele que não era do grupo de judeus é gentios. Então, nós vemos que ele era Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. E quando Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, ele viu aquela luz e Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você é um vaso escolhido para pregar para todos os gentios a palavra de Deus. Então, amados irmãos, essa lição será uma lição maravilhosa que nós vamos estudar nesse trimestre. Nós vamos falar sobre as lições da vida e ministério do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui que ele foi chamado para fazer a obra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus separou Paulo. Então, o nome dele não mudou. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós vemos que antes ele era Saulo. Então, mudou do hebraico para o grego. Nós vemos que ele continua, tem várias referências bíblicas que falam que ele caminhava junto com Saulo e Barnabé anunciando a palavra de Deus. Então, amados irmãos, ele foi separado para apóstolo, mas Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, mudou de grego para o hebraico. Então aqui fala, dos demais apóstolos para levar o nome de Jesus para os gentílicos. Ele soube que o seu apóstolo não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro e Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos, e ainda não havia se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei do Agripa. Mas levanta-se e põe os teus pés, porque te aparece por isso. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Abra sua Bíblia, amados irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos 26. 16, 17. Que fala o seguinte: mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te aparecerei por isso, para te pôr ministro e testemunha, tanto das coisas que tenho visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios, para que te envio. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus enviou a Paulo para ensinar aos gentios, a ensinar aquela igreja ali. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele foi enviado não só para ensinar, mas também ensinar a palavra de Deus, ensinar a sã doutrina. Ele tinha um amor também pela igreja,
ajudava a igreja. Nós vemos que a igreja em Coríntios, igual eu falei no início aí, tinha todos os dons, mas não soube usar os dons, porque havia dissensão, havia aquela contenda, e Deus usou o apóstolo Paulo para ensinar a igreja de Coríntio. Nós vemos que ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, começando no livro de Romanos até no livro de Hebreus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele foi o servo do Senhor, foi enviado ali para ajudar tanto a igreja do Senhor, como a todos também que não conheceram a palavra de Deus. Vamos aqui para o segundo ponto. O mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar da Palestina... Então, amados irmãos, ele tinha conhecimento na cultura, ele tinha conhecimento tanto no hebraico como no aramaico. Então, nós vemos que o povo judeu, aqui fala, o povo judeu era hebraico e aramaico, eram línguas nativas, apesar da... Então, ele tinha conhecimento tanto no hebraico como no aramaico, ele tinha conhecimento. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, continuando aqui, o koiné era de comunicação do império. O koiné era a comunicação do império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego, koiné. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro no Novo Testamento foi escrito grego, koiné. Então, existe o hebraico e o grego. Nós vemos que o hebraico é o Antigo Testamento e o grego é o Novo Testamento. O apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico. Então, ele tinha conhecimento no estudo, ele tinha formação. Nós vemos que ele também participava de todos os conhecimentos. E aqui fala, amados irmãos, que utilizando o grego, Paulo tinha formação básica em Tarsus, postamente foi levado por seu pai, que era judeu. Pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer profundamente o Torá. O Torá, queridos, é aquele que Jesus falou para ali no templo, ali na sinagoga, falando para aquele povo sobre a doutrina. E Jesus falou ali. Então, o Torá é aquele livro que fala sobre os mandamentos, sobre o povo andar na obediência, é a sã doutrina, né? Então, aqui fala, aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível repetir a respeito dos usos dos principais línguas do mundo: inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo ele tinha todo o conhecimento, tanto inglês, francês, espanhol e mandarim. Então, ele tinha todo conhecimento, tanto português como inglês. Ele traduzia, ele falava inglês. Então, ele tinha todo o estudo. Continuando aqui, o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava diversas religiosidades, desde que se respeitasse os deuses do Império em Roma. Havia cultos, entidades gregas, como Helonísio, Dionísio, se integravam como divindades egípcias, como os Oris. Então, amados irmãos, nós estamos falando sobre... aqui nós estamos falando sobre a introdução da lição. Nós vamos estudar tudo que nós vamos estudar nesse trimestre. Então, continuando aqui. Será bem como as divindades orientais. Aplício, uma divindade de cura. Havia divindade da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Coríntios, tais como Diania, Arametis e outras mais. Essa divindade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregando pelos apóstolos. A realidade atual da diversidade culturais e religiosas para abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos tornemos apóstolos. Paulo, no
Areopágado de Atenas. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 15 e 34. Fala o seguinte: e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, mais depressa possível partiram. 34. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher, por nome Damaris, e com eles e outros. Então, amados irmãos, aqui está falando sobre Paulo e Atenas, o seu discurso no Areopágo. Então, aqui está falando sobre o discurso que o apóstolo Paulo fazia ali em Atenas. Continuando aqui, amados irmãos. Segundo ponto, parte 3. A influência da filosofia grega. No mundo religioso havia influência filosófica grega, essencialmente o Império Romano. Era policetista, e Paulo referiu isso em Coríntios 8:5. Vamos ler aqui 1 Coríntios 8:5. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, porque no céu que na terra, como na muitos deuses e muitos senhores. Então, amados irmãos, nós vemos aqui fala resposta e pergunta acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que existe deuses, aqui fala versículo 8, capítulo 8, verso 5, que fala, porque haja também alguns que chamam deuses. Quando fala deuses aqui minúsculo, é os deuses falsos. Nós vemos que existe Deus maiúsculo, Deus, já estudamos lá no trimestre passado sobre deuses que foram os falsos deuses. E existe Deus que é um só Deus, aqui fala, todavia para nós há um só Deus. Então aqui, ó, Deus, no capítulo 8, no verso 6, Deus já está maiúsculo. Então, Deus maiúsculo é o Deus ao qual deve servir. Aqui, ó, o Pai que vê tudo para que nós vivemos um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas é nós por Ele. Então, aqui nós vemos que é um só Deus. Então, Deus, ele é maiúsculo, é um Deus único, verdadeiro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma só essência, um só Deus. Amados irmãos, agora nós vamos falar aqui, ó, o evangelho no mundo gentil. O evangelho já havia sido pregado em Jerusalém.